Dor torácica após um quadro gripal tem que se pensar sempre em miocardite. Mas afinal, você sabe o que é miocardite? Olá, eu sou o Dr. Eduardo Tassi, cardiologista, bem-vindo ao meu canal. Sempre teremos conteúdos novos por aqui, falando sempre sobre cardiologia em geral, sempre baseado em ciência. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e também me seguir também nas redes sociais. Eu estou ativo lá no Instagram e também no TikTok. Miocardite é a inflamação do coração, em alguma parte do coração. Ela geralmente ocorre após um quadro gripal de vias aéreas superiores, tipo uma sinusite, uma amidalite, até mesmo um resfriado, uma gripe, e também pode acontecer em infecções intestinais. Ela é sempre causada por vírus e geralmente pode dar uma dor no peito muito semelhante à dor de infarto. Só que ela tem essas características, geralmente vem após alguns dias, geralmente 3 a 5 dias após um quadro viral, seja respiratório ou realmente até mesmo intestinal. Ela não tem idade para ocorrer, então ela pode acometer desde crianças até idosos e chama bastante atenção porque a característica realmente, como eu disse, da dor é uma dor que pode lembrar dor de infarto. Só que geralmente associada à dor no peito, os pacientes têm uma dor que a gente chama de dor pleurítica, ou seja, é uma dor que piora com a respiração ou com tosse, por exemplo, e geralmente melhora com posições de cócoras, que a gente chama, ou seja, uma posição que o paciente fica de 4, tipo da imagem aqui que eu vou colocar. E, ocasionalmente, o paciente pode, associado a isso, ter também quadros de febre. Como eu disse, geralmente o paciente chega na emergência queixando de uma dor no peito, achando que está infartando, mas ele tem algumas coisas a mais. Ele tem essa característica da dor, geralmente dor pleurítica, ele tem que a dor geralmente melhora com analgésico anti-inflamatório, mas às vezes realmente fica bem difícil separar se é uma dor de infarto ou não. E aí nós lançamos mão de alguns exames. O eletrocardiograma pode vir alterado, sugestivo de infarto, só que tem algumas características no eletrocardiograma que sugerem que o quadro não é infarto e sim da miocardite, pois o eletrocardiograma, apesar de que pode vir alterado, as alterações não são compatíveis com o infarto. Se a gente for dosar o sangue, as enzimas do coração, os marcadores de necrose, ou seja, será que está tendo lesão miocárdica, eles podem vir realmente alterados, como se fosse um infarto, mas porque há lesão tecidual, né? O vírus ataca as células do miocárdio, as células do músculo cardíaco, e podem aumentar as enzimas cardíacas. Se nós formos procurar realmente o infarto, ou seja, se mandar esse paciente com cateterismo, as coronárias vão vir normais, porque o mecanismo da lesão tecidual é diferente, é o vírus atacando diretamente o músculo cardíaco e não tem relação nenhuma com as artérias coronárias. A gente também pode lançar mão do ecocardiograma, e geralmente o ecocardiograma nos quadros de miocardite aguda, ele geralmente vem normal, raramente o ecocardiograma vai vir alterado. E um ecocardiograma normal deixa a probabilidade de ser um infarto menor. Na dúvida, alguns pacientes acabam indo realmente para o cateterismo, para tirar a dúvida se aquele quadro de urgência, né, que o paciente está tendo, aquela dor torácica, com o eletro alterado, enzimas cardíacas alteradas, será que não é um infarto? Ele acaba indo para o cateterismo para tirar a dúvida. E, invariavelmente, o cateterismo acaba vindo com as coronárias normais, mostrando que não tem lesões obstrutivas coronarianas. A doença realmente é do músculo cardíaco. O exame realmente de escolha para o diagnóstico de miocardite atualmente é a ressonância cardíaca. A ressonância cardíaca consegue ver a função do coração e a avaliação tecidual mostra com facilidade a inflamação naquele músculo cardíaco ocorrendo naquele momento. E a ressonância também dá várias informações que a gente usa como prognósticos, ou seja, se o paciente vai evoluir bem após esse quadro de miocardite ou se infelizmente vai evoluir mal. Uma vez feito o diagnóstico, a gente inicia o tratamento específico para miocardite. O tratamento da miocardite é o tratamento de suporte. A gente usa geralmente analgésicos e anti-inflamatórios, que geralmente o paciente responde muito bem. Com 3 a 5 dias ele fica ótimo e geralmente já fica sem dor.
Infelizmente, e graças a Deus, a minoria dos pacientes com miocardite evolui para a forma crônica, que é um quadro que acaba abrindo um quadro de insuficiência cardíaca, ou seja, os vírus atacaram tanto as células miocárdicas que acabaram destruindo a arquitetura do coração e esse coração acaba dilatando e aí o paciente entra em insuficiência cardíaca. E aí, nesses casos, o prognóstico realmente não é muito bom, porque a gente começa a tratar o paciente com insuficiência cardíaca. Se ele vai recuperar ou não, vai depender da ressonância cardíaca e realmente do acompanhamento desses pacientes, geralmente há 3 a 6 meses. Se depois de 6 meses ele não recuperar a função, infelizmente, esse paciente vai ficar com o coração sequelado e vai precisar fazer tratamento de insuficiência cardíaca para o resto da vida. Mas, como eu disse, o prognóstico, no geral, em mais de 90% dos casos de miocardite, é autolimitado, é excelente prognóstico. Sim, existe a chance de ocorrer novamente, por isso é importante esses pacientes serem imunizados adequadamente para os vírus mais comuns de gripe, em geral, tanto influenza quanto Covid, para evitar ao máximo esses quadros de miocardite que podem realmente ocorrer novamente caso o paciente volte a ser contaminado por algum vírus específico que possa atacar o coração. E aí, sabia dessas informações todas? Continue acompanhando aqui que a gente sempre tem notícias novas. Eu sou o Dr. Eduardo Tassi.